Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre Plano Safra, sobre os recursos disponíveis para o produtor nesse plano, nesse ano 2025 e agora, o que vem pela frente, 25, 26, né? O que o produtor deverá enfrentar ou ter disponível, os bancos, né? Recursos livres, recursos subsidiados pelo governo, o que vai acontecer? Quem de fato vai elaborar o Plano Safra 25-26? Nós vamos conversar agora com o Ademiro Vian, que já está conosco. A quem eu agradeço a participação. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro, doutor Vian. Prazer é meu, Braga. Estou à disposição. Vamos conversar sobre Plano Safra. Vamos lá. Eu começo perguntando exatamente esse novo Plano Safra 25-26, né, que ainda não saiu do papel, ainda está sendo elaborado. Vai ser elaborado pela FEBRABAN ou pelo governo atual, pelo governo Lula? Eu acho que ele vai ser divulgado mais, ele vai ser desenhado mais pela Febraban do que propriamente pelo governo. E explico. O Plano Safra, ele tem uma âncora, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural, que é de onde vem o dinheiro, que é da exigibilidade dos bancos. E os bancos têm total autonomia sobre o depósito à vista, né? Então, eles administram o depósito à vista. Eles aplicam no crédito rural, na verdade, Braga, e sempre foi assim, não é agora, eles aplicam o tanto quanto eles querem. Se eles quiserem, a partir de segunda-feira, não aplicar nenhum centavo no crédito rural, basta eles dar um zero à conta lá, passar o rapa à conta, tudo, como faz aí os bancos, esses bancos de fintechs, né? Bancos eletrônicos, esses bancos virtuais aí, eles não têm conta corrente. Todas os correntistas deles, correntistas entre aspas, têm uma conta lá e é uma conta de investimento. Então, se os bancos quiserem, a partir de segunda-feira, por exemplo, ou hoje, agora, daqui meia hora, eles podem ir lá no computador e virar, botar um hífen lá e transformar as contas todas em contas de investimentos e zera a exigibilidade de crédito rural, não tem um centavo para aplicar. E atualmente esse crédito está bem raro também nas instituições particulares. Isso tem acontecido? Será que estão zerando essas contas e dificultando o acesso a muitos produtores que estão lá, inclusive com o nome negativado? Seria esse o motivo? Ou o risco é muito alto hoje em dia? Não, não tem risco alto e não tem questão de negativação. Isso aí, posso garantir para você que isso não existe, tá? E se tem algum banco, é muito pontual, não é o problema de negativação e não é o problema de risco. Desde sempre os bancos trabalham com agricultura e alguns bancos nasceram na agricultura, tem rede de agências, toda ela em regiões agrícolas, o país é um país agrícola, então disso eles não têm medo. Isso daí não é o problema. Eles vêm zerando mesmo a conta corrente, já que ó, é a base do crédito rural que foi criado há 50 e tantos anos atrás, aí, 1965, e que persiste até hoje, tá? Então, o mundo mudou. As instituições privadas, tipo empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, eles não querem mais deixar dinheiro no conta corrente. Eles querem que o dinheiro seja aplicado, principalmente num país como o nosso, que tem uma inflação alta e é um zigue-zague na taxa de juros, e ninguém se sente confortável fazer aplicações de longo prazo. Então, fica aplicações de curtíssimo prazo, tá? Agora, por exemplo, está tendo repique aqui da taxa de juros. Isso aqui é suficiente para levar os bancos a aumentarem o rapa-conta, que a gente chama, né? Para tirar o dinheiro do depósito à vista. Tirando o dinheiro do depósito à vista, tira o dinheiro do crédito rural. Então, é simples a matemática. Eles aplicam, na verdade, o resíduo daquilo que sobra no conta corrente. Essa aqui é a realidade do plano safra, tá? Bom, 75% pelo menos aí estão de recursos, né, do Plano Safra atual nas mãos das instituições particulares, outros 25%, estimativas inclusive do Antônio Labuz lá da Farsul, economista-chefe da Farsul, esses outros 25% estariam disponíveis, né, para os produtores que não estão conseguindo acesso a esses recursos. E aqueles 75% juros livres, né? É mais fácil enfrentar situações aí de ter
financiamentos com as instituições particulares, a juros livres, que chegam até 20%, 22%, do que conseguir um crédito com as instituições oficiais, né, os bancos ligados ao governo federal. Isso vai continuar, vai apertar cada vez mais o cinto nesse sentido, esses recursos vão continuar sendo cada vez mais destinados aos bancos particulares, por dizer assim, ou isso é apenas um mito, doutor Ademiro? Braga, eu vou te dar uma informação que o pessoal precisa, ao fazer, tomar um crédito, ele tem que levar isso em consideração, que eu vou dizer. Não existe crédito rural pelo crédito rural. O crédito rural, na prática, nos últimos anos, não existiu assim, só como crédito rural. Se você entrar num banco e falar, eu quero uma operação de crédito rural só, ele não vai fazer para você. Uma operação de crédito rural hoje, com taxas de juros de 10% ao ano, fixa, que é um médio produtor, um grande produtor, paga isso aí no crédito rural, ou 8%, vou pegar 8% ao ano, fixa. Se ele for no banco, ele achar que ele está fazendo vantagem, pegar uma operação de 8% ao ano, ele tem que voltar para casa e fazer a continha. 8% ao ano, mais 10% que vão cobrá-lo de seguro ou de Proagro, já vai para 18%, mais 1,5% de projeto técnico, vão cobrar, vai para 19%, vai para 20%, brincando uma taxa de juros anualizada para um produtor rural que toma um crédito rural dentro da carteira de crédito rural. Então, às vezes, é temeroso você, assim, para o produtor, ele fica preocupado quando o banco fala, eu vou te cobrar de você 16% de juros ao ano. Fala, não, mas no crédito rural eu tomo 8%. É um ledo engano, mas no crédito rural ele está pagando 22%, 20%, 22%. E ali ele está pagando 16%, é 16%. Eles não estão cobrando dele ali naqueles 16% taxa de projeto, seguro, qualquer outro penduricalho. O banco está cobrando a taxa de juros de mercado. Então, às vezes, é muito comum isso, a taxa que está fazendo no recursos livres sair menor do que a taxa de juros para as operações que estão dentro da carteira de crédito rural. Isso é comum. Né? E outro ponto que você levantou, a questão da inadimplência, ou a questão dos clientes estarem com o nome negativado, isso aí não existe. O que os bancos vêm fazendo nos últimos anos é, o governo arrocha, que atarracha na legislação, aperta na legislação. Ele simplesmente sai para o outro lado. Eles fazem o seguinte, eu vou aplicar meu dinheiro em regiões onde já é consolidada, em operações que é commodity, em produtores que já estão estabilizados. Eu não vou ficar enfrentando áreas de abertura, não vou ficar enfrentando áreas onde tem alto índice de inadimplência, onde tem questionamentos jurídicos. Então, o banco ele seleciona as praças, as regiões, os produtos, tamanho de produtor e qualidade de produtor que ele quer operar. Uma prerrogativa da própria instituição, portanto, não? Exatamente. Agora, diante dessa situação toda, Ademiro, está faltando, né? É necessário reescrever, inclusive usando palavras suas, reescrever essa política de crédito. Aliás, a política agrícola aqui no Brasil, isso está precisando novamente passar por um crivo, ser reescrita toda essa questão voltada ao crédito, à política agrícola aqui no Brasil. Braga, eu vou te dizer para você, tem muita gente que não gosta do que eu vou falar, mas eu sempre falei isso nos últimos anos aí, tá? Nós não temos uma política agrícola, esse é que é o problema. Nós temos um emaranhado, um cipoal de normas de crédito. Nós não temos sequer, por exemplo, qual é o orçamento que temos para fazer aí o monitoramento pluviométrico? Você quer fazer um seguro, um seguro que seja seguro mesmo, né? Desculpa da redundância, tem que ter dados pluviométricos, por exemplo. Qual é o orçamento do governo federal para financiamento de estações pluviométricas no Brasil? Ninguém sabe, ninguém viu, nunca vi isso. Tá? Qual é a política agrícola para seguro? Ah, tem um PSR e tem um Proagro. Bom, os dois batem cabeça e não acaba nenhum funcionando. Tá certo? Com dois orçamentos diferentes um do outro, para atender o mesmo produtor. Eu chego no mesmo produtor e falo, você quer o seguro ou você quer o Proagro? Mas o que um cobre e o que outro cobre? Ah, não sei bem. O produtor fica perdido. Na verdade, precisa ter se reescrever
inteiramente a política agrícola brasileira. Nós precisamos ter uma política não voltada para crédito. Crédito é o último item que vai entrar na política agrícola. É como fazer um trator. Você faz aquela máquina bonita, para ele andar precisa ter o combustível. O combustível é o crédito. Tá? Então não adianta nada, como eu disse para você também certa vez, não adianta nada termos uma Ferrari bonita, mas está na garagem porque não tem dinheiro para pagar o IPVA, tá certo? Então é assim, não adianta nada você ter uma estrutura de financiamento, nós temos uma política de crédito, mas não tem o dinheiro. Não Também adianta nada, né? não adianta nada. E também não adianta nada você, como fez nos últimos anos. Não, nós vamos criar aqui os títulos de crédito, Fiagro, criar um monte de normas aqui que vai trazer mais dinheiro para o setor. Olha, vai trazer mais endividamento para o setor. Mais endividamento. Por quê? O lastro de uma política agrícola tem que ser um seguro. O seguro, tanto é que aqui no Brasil, os bancos não utilizam as apólices como garantia nas operações de crédito. Por quê? Porque elas não são recebíveis. Elas não têm praticamente nenhum, elas não dão para o banco nenhuma garantia de liquidez daquela operação. E aí eu pergunto, quais seguradoras brasileiras estão operando no seguro rural? E respondo, nenhuma. Nossa, então não dá para acreditar no seguro rural também. Não, Resumo exatamente esse, não? é exatamente esse. Porque uma hora tem. Quando você depende de ficar com o Pires na mão, de hora eu quero o dinheirinho. Olha, agora está faltando dinheiro para o seguro. Vamos bater na porta do governo e ele vai fazer toda aquela ginástica para conseguir 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões. Mas isso não é política. Isso não é, um banco privado, ele não acredita nisso, ele sai fora. Se você não tiver uma política consistente, coerente, para lá na frente, já enxergando daqui 4, 5, 10 anos, ninguém vai montar estrutura operacional, pagar funcionários caros aí, porque especialistas, montar sistemas de radares aí para poder fazer o monitoramento todo. Para esse ano eu tenho, esse ano contrato, esse ano contingenciou, suspendeu agora as operações porque faltou dinheiro no plano safra aí agora, há poucos dias. Então, é uma instabilidade no sistema de financiamento. Tá? Então, tem que reescrever toda a política. Desse jeito, nós vamos, daqui a pouco, não temos mais depósito à vista e vai financiar o que e da onde. Bom, isso é lógico, com base de comparação, não dá nem para poder ter uma base, né? Porque quando a gente fala que não existe uma política agrícola, né, de crédito aqui no Brasil, seguro rural não dá para acreditar, né? Quanto mais lastrear ou então redear essas operações, né, não só a própria produção, a fim de conseguir financiamentos como os bancos nos Estados Unidos exigem, né? É, Então lá existe toda uma estrutura, né? Então seria meio que utópico nesse momento fazer operações de rede para produção, seja ela qual for, né, para conseguir crédito nos bancos aqui no Brasil. Teria que ter toda a base modificada para poder chegar a esse ponto. Seria isso, doutor Vieira? exatamente. Nós temos aqui dois pontos aqui que você coloca. O ponto quando você vai fazer um RED, por exemplo, ontem, por exemplo, eu estive discutindo isso muito, tá? Estressando esse assunto. Companhias brasileiras, empresas, têm bons projetos para ser financiado. Tem um estoque de projeto para começar a fazer, para começar a implementar, e tem projetos que estão sendo executados. Tá? Falta dinheiro. Os projetos existem, estão ali, tem uma cesta de projetos. Falta dinheiro. Tem dinheiro externo? Tem dinheiro externo. E o banqueiro lá, o fundo externo, está disposto a colocar o dinheiro no Brasil? Sim, está disposto. A que prazo? A 10 anos, por exemplo. Ah, tá legal. Então vamos fazer uma operação de crédito, vamos tomar esse dinheiro lá no exterior e vamos trazer para cá. Bom, aí você tem que fazer um hedge, fazer uma trava de câmbio. Você não consegue. Não consegue fazer uma trava de câmbio, não é ofertado um hedge, por exemplo, no mercado brasileiro, de 10 anos, de 8 anos, acima de 5 anos, é impossível de fazer. O custo fica, ninguém oferta um hedge dessa natureza, não tem oferta no mercado. Por quê? Por causa da instabilidade da moeda, da instabilidade econômica.
Então, Ou seja, não ninguém. dá para poder acreditar, né, naquilo que tem na economia atualmente, essa oscilação, essa instabilidade muito grande. De fato, isso tem pesado nas decisões, até nessas operações, não, doutor Demir? Sim, sim. Então, ontem eu estava discutindo isso, e a conclusão que a gente chega é que precisa tomar uma decisão. Não é possível você ter o investidor lá fora querendo colocar o dinheiro aqui, acreditando na empresa brasileira, a empresa tem rate, tem condições, tudo perfeito. Mas por uma questão de trava de taxa de juros, eu não consigo fechar a operação. Então, uma solução seria, por exemplo, o BNDES criar uma linha de crédito para satisfazer o custo, para poder financiar o custo desse hedge, ou garantir essa operação lá fora, juntamente com o Tesouro Nacional, criar um mecanismo que permita que o banqueiro, ou o fundo, ou o lastro lá de fora tenha conforto de fazer a operação. Então, o governo precisa buscar uma alternativa para o sistema financeiro emprestar esse dinheiro e que a empresa tenha condições de pagar o custo desse hedge. Porque, primeiro, ninguém oferta acima de 5 anos. E segundo, se você conseguir, vai ser um custo altíssimo da contraparte. Não vai ter quem consiga pagar. Tá? Então, esse é o nó da questão. Estou falando para investimentos, tá? Que é uma coisa fundamental para o país e para o agronegócio. Bom, enquanto isso, o produtor ele busca alternativas, né, para poder manter, né, pensar na safra seguinte, né, na armazenagem daquela que está chegando aí, naquilo que já perdeu com o clima, com essa variação climática, né? Envolve tudo isso que você acaba falando, né? Na questão do investimento em estações pluviométricas, né? Essa questão da política de crédito, envolve tudo. O produtor ele tem buscado mais operações como, por exemplo, barter. É uma alternativa, é uma das saídas nesse momento, até que não se defina claramente uma política de crédito. Seria isso também ou não? O barter ele é um mecanismo interessante no Brasil, por questões que acabamos de citar, tá certo? Mas o barter, ele embute uma taxa de juros de mercado. Ninguém está pensando que está fazendo um barter e está saindo sem pagar juros. O barter vai estar numa taxa da ordem de 22%. Então, o barter ele tem o custo da mercadoria, o custo do produto e tem a taxa de risco que a empresa coloca na operação. Porque, em última instância, ela está financiando o produtor. Então, ela está fazendo. O barter é um nome bonito para dizer que a empresa está te financiando. Tá? O barter tem toda uma estrutura, mas no frigir dos ovos, a indústria está financiando o produtor. Por falta de financiamento no mercado, ele está se financiando junto à indústria. E a indústria está cobrando o preço do insumo cheio, pagando o preço de mercado lá na frente desagiado e botando uma taxa de risco na operação. Então, sai sim para o produtor uma taxa de juros aí da ordem de 20% a 22% ao ano, seguramente. É bem próximo daquilo que tem de recursos livres também, né, das instituições por aí, né? Às Eles vezes é têm. melhor, Braga, desculpa interromper, mas às vezes é Claro, melhor ele ir lá no banco, tomar o dinheiro, a taxa de mercado para fazer o financiamento e não vender antecipado, para depois ele ter poder de negociação. Ele tem que pensar nessa alternativa. Porque às vezes sai mais barato ele ir no banco tomar um dinheiro a 16% ao ano do que fazer um barter. de se pensar também, de se analisar cada caso, né? O produtor tem que ficar muito atento a todas essas informações. Para finalizar contigo, quer dizer que agora é o momento de estruturar, né? Fazer a montagem do plano safra 25-26. Mal Isso. terminou esse, com falta de recursos, agora tem que pensar lá para frente. Como é que está sendo feito isso, doutor Ademiro? Olha só, esse plano safra está dando dor de cabeça para fazer a montagem dele. Eu ontem também, trabalhando nele, ontem trabalhei o dia inteiro nessas montagens de plano safra, eu verifiquei o seguinte: a exigibilidade criatural da poupança rural somada à dos depósitos à vista, o governo tirou do mercado de financiamento 5 bilhões de reais. 5 bilhões, redondinho, ele tirou do financiamento da safra 24-25 para 23-24 para 24-25. Ele reduziu as exigibilidades bancárias, privilegiando os bancos, né, em 5 bilhões de reais, entre a poupança rural e o depósito à vista. Tá?
1,6 no depósito à vista e 2,4 na poupança rural. É mais ou menos isso, tá? Isso daí ninguém comentou, mas teve um aumento de produção, de custo de produção, tá? Um aumento significativo nos últimos 2 anos, tá? E o governo veio e tirou 5 bi de financiamento a custos de taxa de juros subsidiada, ou seja, a taxa de juros decretural. Não é o tesouro subsidiando, não. É subsidiado que eu estou dizendo que é o banco que vai pegar depósito à vista e vai colocar no crédito rural. Então o governo reduziu aí 5 bilhões de reais do setor com uma manobra infralegal, ou seja, normativa do Banco Central, uma mera mudança na metodologia de cálculo da exigibilidade crédito. Ele saiu de mensal, todo mês ele calculava, durante 12 meses, e os bancos iam aplicando mensalmente. Ele passou isso para anual, ou seja, desconsidera todo o repique da inflação, desconsidera toda a elevação da Selic, desconsidera tudo isso. Fixou, em 1/7 de 2025, ele fixou um limite para o banco aplicar o ano inteiro, até 30/6 do ano que vem. Isso daí deu uma redução na exigibilidade, Braga, só no depósito à vista de 2,4 bilhões. Vai ter menos recursos, é isso que dá para Já entender? teve, já teve. Nessa safra, por isso que eles estavam reclamando. Sim. Porque o banco tirou dinheiro, ele reduziu a exigibilidade. E o plano Agora, para a safra, próxima também, essa que está sendo montada, 25, 26, né, agora vai ter uma redução maior ou ainda não dá para poder saber qual vai ser o valor estimado? Com redução virá, certamente. com redução virá, já está cravado que a redução vai ser. Agora, só vamos medir depois quanto vai ser essa redução. Porque esta metodologia, porque a vida inteira, há 50 anos, é mensal. É mensal o cálculo da exigibilidade, tá? Passou para anual. Sem mais nem menos. Só para facilitar para os bancos trabalharem com os recursos do depósito à vista. Ou seja, o banco pode ficar 6 meses aplicando no mercado financeiro e depois aí ele volta para aplicar no crédito rural, faz operações melhores, comercialização em alguns produtos e cumpre a meta do ano inteiro. Ou seja, Uma baita uma operação, né? Realmente vantajosa, né? Por isso que eu brinquei, inclusive, logo no começo contigo, não foi uma brincadeira, mas uma provocação, né? Falando se o plano Safra está sendo estruturado e será da Febraban, né? Exatamente por esses motivos, né, doutor Ademiro? só para te dar uma informação assim, eu diria para você que a operação de crédito rural com taxa de juros a 5, 6, 7, 8%, como está hoje, é a maior operação dentro de um banco. Ou seja, em outras palavras, é a operação que tem o maior spread líquido, líquido para um banco. Porque ele capta a zero do dinheiro do Braga, que nós estamos falando aqui, que está depósito à vista lá no banco, deixa lá o seu. Quando você põe o salário lá, ele vai demorar uns dias aí para você consumir todo aquele dinheiro, tá? Então, aquele dinheiro ali, o banco fica aplicando ele, vai rentabilizando, tá certo? Quando ele aplica num crédito rural, ele não te pagou nada, ele ficou depósito à vista, ele não te pagou nada, tá? Ele aplica 6% ao ano. Qual vai ser a rentabilidade dele? 6% menos o imposto. Ou seja, não existe outra operação dentro de um banco que dá um retorno como dá uma operação de crédito rural. Não, tudo bom. É, ótimo isso. Ademiro Viana, muito obrigado pela tua participação. Nós estendemos um pouquinho a conversa, mas sem dúvida nenhuma vai ser um bate-papo especial para que todos os produtores possam ficar atentos, né, nessas informações, nessas dificuldades que eles já enfrentam e principalmente devem enfrentar na próxima safra. Falta política, né, reescrever essa política de crédito, uma política agrícola, né, Para valer. todas essas questões todas aí. E gostaria que tu deixasse um recado final, né, para o produtor que nos acompanha aqui. Não pode desanimar, não é isso? Não, jamais. Eu também sou produtor rural e não desanimo nunca. Sempre fui produtor rural, família de produtor rural. Nós nunca desanimamos e jamais desanimaremos. Nós sempre estamos aí acreditando, né? Embora não sejamos nós que colocamos o preço no nosso produto, é o comprador que coloca o preço no nosso produto, né? Mas nós não podemos desanimar e não vamos desanimar, né?
Vamos insistir. Grande abraço mais uma vez, obrigado e bom início de ano, né? Dizem que depois do carnaval o ano começa normalmente aqui no Brasil, mas já começou antes mesmo disso, né? É É, só uma piadinha, né? Mas o produtor ele não tem carnaval, ano novo, não tem festas de feriados, não para nunca, né? Tem que sempre estar lá monitorando aquilo que vai alimentar o Brasil e o mundo, né? Bem por aí. Obrigado, doutor Ademiro. Ô, disponha, Braga. Um prazer conversar com você. Um prazer eu conversar aqui com os seus telespectadores. Um grande abraço e um bom ano. E vamos torcer para que tenhamos aí um bom ano safra, tá? Obrigado. Recursos em abundância. Tomara, tomara, tomara. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembro sempre, curta as nossas mídias sociais, vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva. E como sempre, João Batista Olívio aí, né, fazendo convite para que você venha fazer parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até a próxima.